Está começando mais um Alcateia Cast para o projeto Mulheres no Cinema. Dessa vez com a Yara do Canto em Canto. Oi, gente, eu sou a Yara e enquanto tiver mulher pra gente assistir e a gente ler, eu não vou sossegar o meu facho. Bem-vindos, lobos e lobas dessa alcateia maravilhosa. Eu sou Sibeli Lobo e está começando mais um Alcateia Cast. Tudo bom com vocês? Aqui é a Sibeli e hoje está começando mais um episódio do Alcateia Cast e esse episódio é muito especial porque ele é para mulheres no cinema. E mais especial ainda, hoje eu tô aqui com uma convidada de honra que é muito amorzinho, a Yara do Canto em Canto. Oi, gente, tudo bom com vocês? Muito, muito, muito massa estar participando desse podcast, já amo esse lugar. Yara, muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra te ter aqui, cara. Eu tô muito feliz que você aceitou o convite. Tô muito feliz mesmo de ter aqui. E eu não sei se vocês ouvintes sabem, na verdade nenhum de vocês sabem, mas o Mulheres pra Ler... confundi tudo. O Mulheres no Cinema, já deu spoiler, foi muito inspirado no Mulheres para Ler, que é um projeto criado pela Yara. Então, Yara, eu queria muito que você contasse um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia do Mulheres pra Ler e como tem sido a sua experiência. Então, o Mulheres pra Ler é um projeto que surgiu em 2016, lá no Canto em Canto, e ele era para ser um vídeo só. Foi um ano em que o 8 de março caiu numa terça-feira e eu sempre soltava vídeos às terças-feiras. Então, eu pensei assim, nossa, eu vou fazer um super vídeo indicando 5 autoras que eu amo e que são incríveis e sensacionais. E aí eu vim aqui pro quarto que fica a minha estante e eu não tinha 5 autoras para indicar. E isso foi um choque para mim naquele dia, assim, sabe? Porque eu sempre tive assim, uhul, girl power, vamos lá, mulherada. E aí eu não tinha 5 autoras na minha estante e isso deu um nó na minha cabeça. Foi aí que eu vi que esse era um assunto que tinha caldo, que dava pra gente falar muita coisa sobre ele. Eu vi que isso podia ser um mês inteiro de conteúdo e não um vídeo. E eu pensei que se eu tinha caído a minha ficha tão tarde, mais pessoas poderiam estar na mesma situação que eu. Mais pessoas podem achar que leem muitas mulheres, mas bem no fim não é tanta mulherada assim, sabe? E foi assim que surgiu o Mulheres pra Ler. Então foi o primeiro mês, em 2016, ele foi bem basicão, assim. Foi bem pra eu me esforçar e eu conhecer mais mulheres, ir atrás de mais autoras e conhecer a história dessas mulheres. Ano passado, o projeto já ganhou um corpo muito maior, que a gente criou um grupo no Facebook, a comunidade começou a interagir muito mais, começou a surgir muito mais nomes e muito mais indicação. E esse ano a ideia é a gente aumentar isso ainda mais e a gente ir mais fundo ainda na discussão e botar mais assunto na roda, porque acabou se criando uma comunidade muito bacana em que todo mundo perdeu as barreiras, sabe? A gente discute, debate na boa, joga polêmica e vamos ouvir todos os lados da história, vamos pegar esses livros e vamos discutir pontos positivos e negativos, e isso é muito bacana, e isso é algo que me deixa muito feliz, assim. Então eu quero aproveitar isso ao máximo, já que a gente criou esse grupo de pessoas dispostas a falar e ouvir, então vamos levar isso pra frente. Cara, eu acho o projeto do Mulheres pra Ler, incrível, eu achei sensacional desde a primeira vez que eu vi. Na época, eu lembro que eu não participei porque eu não tava mais tão presente no meu canal literário, porque, enfim, coisas da vida, salto e tal. Mas eu tentei, participar euzinha em casa, sabe? E até agora, quando a gente foi se preparar pra esse episódio do Alcateia Cast, eu fiquei vai ser super fácil achar mulheres, escritoras e tal, que escrevem livros, obviamente, porque eu já tenho o costume de ler mulheres, as minhas autoras favoritas são mulheres. E aí eu pensei, vou recomendar um livro de ficção científica, que é o meu gênero favorito. E eu não tenho nenhum livro de ficção científica escrito por mulheres, sabe? Eu nunca li. E eu fiquei, com esse choque,
caraca, eu não li nenhuma autora ainda de ficção científica, como assim? Como que isso é possível? E é muito bacana que a gente só nota como a gente tem muito homem autor na nossa estante quando a gente começa a procurar mulher. Porque até então a gente achava que tava tudo bem, tava tudo certo, era 50-50 ali, que tava tudo muito bem dividido. Quando a gente para pra analisar que a gente nota que não tá tão bem dividido assim. Uhum. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, dependendo do que a pessoa lê, dos gostos da pessoa, às vezes é até um pouco mais fácil encontrar mais mulheres e tal. Mas tem alguns segmentos, assim, que são muito mais difíceis de você achar autoras mulheres de destaque, sabe? Tipo, que as pessoas estão comentando e tal. E eu acho que Mulheres pra Ler, tipo, ajuda muito a gente a se tocar disso, a se tocar de que a gente tem que buscar essas mulheres e dar espaço pra essas mulheres serem destaque nos seus próprios gêneros, sabe? Eu acho isso sensacional e o grupo do Mulheres pra Ler é incrível. Eu participo, o link vai estar na descrição do podcast. E foi por causa do Mulheres pra Ler que eu pensei muito na questão do cinema, né, com o meu canal atual. Porque eu tava, tipo, reparando que eu sei de cor vários nomes de diretores homens e eu não sei nomes de diretoras mulheres, sabe? E eu fiquei tipo, gente, isso é um absurdo, porque eu também sou que nem você, tipo, super girl power, vamos empoderar as mulheres, vamos apoiar as mulheres, e eu não sei o nome de nenhuma diretora, não sei o nome de nenhuma roteirista, como assim? Tem alguma coisa errada. Agora eu até consigo nomear algumas por causa das pesquisas e tal que eu tô fazendo pro projeto, mas antes não tinha nenhuma, sabe? E eu acho que eu queria agradecer por você ser essa inspiração maravilhosa, porque Ai, senão... pelo amor de Deus. Não, mas é sério, porque, tipo, se não tivesse Mulheres para Ler, o Mulheres no Cinema talvez não teria surgido, sabe? Porque foi uma grande inspiração mesmo. E eu queria convidar todo mundo que tá ouvindo esse episódio do podcast a procurar o Mulheres para Ler e também a participar do Mulheres no Cinema para diversificar um pouco e aumentar um pouco o número de mulheres que a gente assiste e que a gente lê. Com certeza. Eu fico super honrada, assim, é engraçado ouvir esse tipo de coisa, porque eu fico super envergonhada ainda. Mas eu sinto que o projeto cumpre a missão, e acho que você vai se sentir assim também com Mulheres no Cinema. A gente cumpre a nossa missão com os projetos quando a gente causa esse ponto de interrogação. Quando a galera começar a pesquisar mais mulheres, conhecer mais mulheres, assistir mais mulheres e começar a refletir sobre isso, pronto, sabe? Meu trabalho tá feito e eu vou deitar de noite e dormir tranquila. Porque é essa reflexão que a gente quer causar. Yara, me conta, assim, qual que foi, assim, uma das grandes coisas que você aprendeu com Mulheres pra Ler, assim? Quais são as experiências que você obteve, assim, e que você ficou, tipo... Cara, eu tô muito feliz por ter aprendido isso com esse projeto. Eu aprendi muito que eu me sentia mais confortável lendo mulheres. E isso foi uma parada um pouco doida, assim, porque a gente sempre lê vários tipos de personagens e tudo mais, e às vezes a gente se identifica, às vezes não, sempre tem aquela coisa assim, um pontinho se encaixa na nossa vida, outro pontinho não. E quando eu li um livro escrito por uma mulher, eu senti assim, tinha algo faltando em todos os livros e o que faltava era uma mulher me contando essa história, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa muito simples, quando eu paro para pensar nela, eu vejo que é uma coisa muito pequena, mas que na minha vida de leitora teve uma transformação gigante. Hoje, quando eu leio uma personagem e eu consigo ver os altos e baixos e a complexidade dela e aquela pessoa que não é nem boa nem má, mas que ela tem qualidades e defeitos e eu me encontro nos dois pontos e eu me conecto com ela de uma forma muito positiva, a autora desse livro é uma mulher. Uhum. Então isso foi uma parada muito doida, assim, sabe? Além de, claro, o projeto me proporcionar a chance de eu conhecer nomes que, sem Mulheres pra Ler, eu nunca correria atrás, porque são nomes que a gente não encontra na cara da Amazon, não tá na cara da livraria, não tá na cara das editoras. Então, o projeto me faz encontrar essas pessoas e ter a chance de conversar com elas, se elas forem autoras nacionais. E essa proximidade é algo muito incrível. Eu acho que falta, assim, algo na nossa perspectiva, sabe? Porque
querendo ou não, são visões de vida diferentes, sabe? Um homem não tem como ter a mesma perspectiva do mundo que uma mulher, apesar de mulheres terem diferentes visões do seu próprio mundo, da sua própria vida. Mas quando a gente tem algo que é produzido por uma mulher, aquilo reflete muito dos nossos próprios pensamentos e dos nossos próprios comportamentos, sabe? E às vezes, quando é algo do gênero oposto, né, não tem aquela identificação com a perspectiva. E eu até, como escritora, né, não sei se você sabe o que eu tô escrevendo no livro, eu às vezes até sinto essa dificuldade quando eu vou escrever um personagem masculino, porque eu não sei exatamente como que é a vida de um homem, sabe? Eu sei dos meus amigos e tal, e às vezes quando eu tô com dúvida eu até vou perguntar, mas eu não tenho essa vivência, sabe? Então eu acho muito importante a gente dar esse destaque, esse foco pra mulheres que estão escrevendo sobre a vivência de uma mulher, mesmo que seja, tipo, num gênero nada a ver, sabe? Mesmo que seja num gênero de fantasia e tal, porque é uma visão diferente. Com certeza. E a gente nota que eu no meu privilégio de mulher, hétero, cis, branca, magra, eu pensava que eu era a pessoa representada, sabe? Então, que eu não tinha que lutar por representatividade ou que eu não tinha que pensar nisso, pensar em empoderamento, nem nada, porque se fosse ver bem, aquela personagenzinha ali já era meio parecida comigo, né? Mas quando você começa a pesquisar sobre isso, você vê que ainda falta, sabe? Mesmo na personagem padrão, ainda falta representatividade. Mesmo no filme padrão, às vezes vai faltar empoderamento e representatividade naquela mulher ali representada, sabe? Então é bacana a gente ver que, às vezes, uma mulher, como autora, ela vai te trazer esse a mais, essa pecinha que falta mesmo para você olhar para aquilo ali e dizer, cara, agora sim eu tô me enxergando nessa obra. E é até meio tipo, assustador, né? Porque a gente pensa, poxa, se falta pra gente, pra nós que estamos dentro do padrão, imagina pras pessoas que não estão. Sim, é doideira. É muito assustador isso. E eu super concordo, tipo, realmente falta. Até no cinema tem uma coisa que tem um nome, né? Que é a síndrome da Smurfette. Que são, tipo, quando tem um filme e todos os personagens são homens, exceto por uma mulher, sabe? E, tipo, a menina perdida no meio. Isso, a menina perdida no meio, que às vezes vai ser par romântico um dos homens, entendeu? E que ela vai meio que só estar lá. E isso não é representatividade, entendeu? Você ter uma pessoa só, meio que como se fosse uma cota, não é representatividade. É você querer tapar buraco de, sei lá, de arma com band-aid, sabe? Pois é. Ou então, às vezes, a gente tem essa personagem feminina muito forte nos filmes e tudo mais, mas ela ainda tá sobre o olhar masculino, e a gente nota isso, né? É uma personagem feminina, é uma personagem, às vezes, forte e importante para aquela história, mas a gente sente que ela ainda tá sendo escrita a partir do olhar masculino. Ela não tá sendo escrita por uma mulher. Parece que o universo dela ainda gira por um homem. Parece que tem alguma coisa errada, né? Parece assim, tem alguma coisinha fora do lugar ali. Sim, exatamente. Não, eu tava pensando em exemplos. Eu acho que eu me senti assim quando eu assisti Jogos Vorazes, por exemplo. É um exemplo que eu uso na literatura e nos filmes eu poderia usar o mesmo exemplo, que a Katniss é uma personagem forte, poderosa, guerreira, é a personagem principal dos filmes e dos livros, e ainda assim parece que a grande questão de tudo é com qual boy ela vai ficar no final, sabe? Não a causa dela e a luta dela. Sim, verdade. Isso é um ponto realmente muito muito forte, assim. Geralmente, filmes e livros que tem triângulos amorosos acabam caindo nisso, né? Pois As pessoas pensam mais no Tim, né? Tim Pita ou Tim Gale, do que na proposta em si do que o livro ou o filme quer criticar, né? Pois é. E histórias escritas por uma mulher, né? Por ironia do destino, eu acho. Sim, mas tem muitas histórias escritas por mulheres que são bem problemáticas, né? Eu acho que, às vezes, eu sinto que ainda falta uma desconstrução por parte das pessoas que escrevem. Não preciso nem dizer da quantidade enorme de livros que romantizam relacionamento abusivo, entendeu? Com certeza, né? Isso a gente faz pilha de livros desse tipo.
Não, se você for pra Young Adult e New Adult, nossa, é quase todos, entendeu? É até difícil você achar um, assim, realmente que tem um relacionamento saudável, sabe? Inclusive, um dos que eu escolhi aqui justamente é por causa disso que eu escolhi ele. E eu acho muito importante a gente divulgar esses livros que são bem construídos e que passam um modelo saudável de relacionamento, seja entre amizade entre mulheres, seja entre relacionamento homem-mulher, ou então relacionamentos homossexuais e tal. Porque tem tanto livro, seja escrito por mulher ou por homem, que tem propagado coisas problemáticas, sabe? Esses livros fazem tanto sucesso, tipo Crepúsculo. O Edward literalmente invade o quarto da Bella, sabe? Ele tá invadindo a privacidade dela. Em nenhum momento, tipo, isso é um problema, entendeu? Gente, Crepúsculo... ontem eu tava comentando sobre Crepúsculo e eu falei, gente, eu amava Crepúsculo, eu idolatrava Crepúsculo quando eu era adolescente. E esses dias eu fui rever Crepúsculo e eu pensei, meu Deus, o que é esse Edward? Parem esse homem, pelo amor de Cristo, porque é bizarro, ele é um babaca de primeira categoria. Sim, é muito bizarro, tipo, a Bella, no início do filme, é uma menor de idade ainda, ela tem ali o quê? 16, 17 anos, por aí. Sim. E o Edward é um vampiro, com algumas centenas de anos. Aí ainda tem todo o lance dele stalkear a Bella, invadir o quarto dela, entendeu? E também tem todo o problema da Bella em si, né? Dela ser uma personagem que se sente feia, se sente incompreendida, e o Edward é o cara que salva ela desse mal que é ser linda e não se enxergar linda, né? Tem isso também, né? Que é bem problemático. E é muito triste, porque é um livro escrito por uma mulher, né? Então... eu acho que o Mulheres pra Ler, inclusive, é uma boa iniciativa porque você vai ver os dois lados, né? O lado, tipo, do consumidor e de quem tá escrevendo também. Porque eu acho que muitas pessoas que têm vontade de escrever um livro podem se sentir inspiradas a escrever um bom livro com uma boa personagem feminina, sabe? Com um bom desenvolvimento. Com certeza. E quando a gente começa a ler mais, a gente começa a identificar mais esses estereótipos, a gente começa a passar deles, sabe? Hoje eu noto como tem livros que eu leio, eu vejo o estereótipo ali e tudo bem, eu supero ele, sabe? Mas eu vi que ele tá ali e eu enxerguei o erro, sabe? Então, é bacana que quanto mais dessa literatura a gente começar a consumir, mais a gente vai começar a compreender esses estereótipos e ou combater eles, ou não cair neles, ou aprender a superar eles. Sim, até meio que você faz meio que uma seleção também, tipo, do que você vai absorver e do que você não vai absorver, né? Com certeza, não é porque o livro não é ruim por ele ter um estereótipo ou algo assim, né? Vai muito da gente saber até onde a gente vai. Eu tenho livros New Adult aqui em casa que, é um clichê atrás do outro. E são livros que eu amo de paixão. E assim, leio sempre, não me livro, me divirto horrores com eles. Mas quando eu leio, eu enxergo cada um dos clichês e eu sei o problema que tá naquilo ali. Eu tenho um relacionamento muito complicado com O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Não sei se você já leu. Esse não. Cara, a escrita da Colleen Hoover é maravilhosa. Você pega o livro dela pra ler num dia e você termina no mesmo dia. Não tem como você desgrudar do livro daquela mulher. E aí, tem lá O Lado Feio do Amor, que é um dos livros dela. E eu lendo, eu tava, tipo, amando o livro, porque o livro tava me deixando presa e eu não conseguia parar de ler. Eu queria saber o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo eu tava tão incomodada, porque o relacionamento era tão abusivo, tipo, era uma coisa tão surreal que ela conseguiu pegar tudo de ruim junto e botar num livro só, sabe? E eu tava muito em conflito interno, porque eu tava amando a leitura, sabe? Eu tava amando ler o livro e consumir aquela narrativa dela, e ao mesmo tempo eu tava odiando tudo. Eu tava tipo, meu Deus, o meu cérebro vai bugar com esse livro. Dá uma tela azul, né? Eu acho que rola muito isso, às vezes, com personagens de série, tipo, eu tenho muito isso com The Vampire Diaries. Tipo, o Damon. Ele não é um cara legal, entendeu? Eu tenho essa mesma coisa com o Damon também. Eu amo e odeio ele ao mesmo tempo, gente. Sim, exatamente. Ele não é um cara legal, entendeu? Eu não deveria gostar dele, mas quando eu comecei a gostar dele, eu não tinha essa noção. Então agora, tipo, eu não consigo não gostar dele, sabe? É uma coisa tão complicada.
Lá na primeira temporada eu pensava, meu Deus, que homem! Jesus, pai! Alguém me dá um Daemon desses. Sabe, me multiplica um Daemon desse. Mas hoje eu penso assim, meu Deus do céu, ó o embuste. Um embuste mesmo, nossa senhora, ai. A gente cresce, a gente vai aprendendo as coisas, a gente fica vendo... Aí que é bom, né? É bom que a gente começa a reconhecer os embustes da vida, assim. Antes a gente sonhava que um Daemon aparecesse na nossa porta, né? Agora a gente já não quer mais isso. Porque provavelmente se um Daemon aparecer na sua porta, muita gente que você ama vai morrer, né? Então... Exatamente. Se um Daemon aparecer na minha porta hoje, eu já vou na voadora direto mandando ele embora. Então agora nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar um pouquinho mais sobre livros. A gente vai recomendar alguns livros pra vocês que a gente acha que precisam ser adaptados pro cinema, tipo, pra ontem. E agora, nessa segunda parte do Alcatea Cast, tanto eu quanto a Yara, nós vamos indicar 3 livros cada uma, que são escritos por mulheres e que deveriam ser adaptados para o cinema ou para a televisão pra ontem. Tipo, tem que ser adaptado logo, porque é muito bom. Então, Yara, pode fazer as honras? Pode começar? Que nervoso começar com isso. Eu queria começar dizendo que queimei largada e eu ia indicar O Ódio que Você Semeia, porque esse é um dos meus livros preferidos da vida. E eu não sabia que O Ódio que Você Semeia vai virar filme. Então, estou completa e realizada sabendo que esse filme, que esse livro incrível vai virar filme. Eu estou muito feliz com isso, mas tive que tirar ele da minha listinha, né? Que já não estava valendo. Então, eu peguei um livro chamado O Último dos Magos, da Lisa Maxwell. É lançamento da editora Plataforma 21. Foi agora de janeiro ou do finalzinho de 2017. E é uma história muito bacana sobre uma menina que viaja no tempo. E ela precisa viajar para Nova York dos anos 1900 ali, para impedir o mago de destruir um livro muito poderoso. Assim, é um livro que contém informações cruciais para todo mundo da magia. E ela, como uma ótima ladra e a pessoa que viaja no tempo, ela pode impedir o mago de destruir esse livro. Eu imaginava que esse plot era muito simples e que não ia ter muita coisa ali no meio do caminho, mas O Último dos Magos se tornou um livro cheio de reviravoltas, cheio de personagens super cativantes. Esta, que é a personagem principal, é uma personagem muito bem escrita, ela é super bem humorada e sarcástica em alguns momentos, eu adorei isso nela. E eu super imagino aquele filme bem adolescente, sabe? Que vai ter aquela galerona viajando no tempo, envolvendo magia, e cada um com a sua afinidade, eles chamam magia de afinidade no livro. Então, cada um com a sua afinidade ali, e sem insta-love, sem triângulo amoroso, ia ser sensacional. Nossa, eu não conhecia esse livro. Eu já tô querendo ele pra ontem já, só com essa sinopse já. Eu adoro magia. Nossa, já adorei, já vou botar na minha listinha. É uma reunião de muitas coisas boas, né? Tem personagem protagonista feminina, tem magia, tem Nova York, que é um cenário que eu, pelo menos, adoro livros que se passam em metrópoles e tudo mais. Aí é um livro que, ao mesmo tempo, é de época, porque ela viaja para 1900 e tem magos e tem viagem no tempo. É várias pecinhas maravilhosas que a Lisa resolveu juntar num livro só. Cara, e olha só, eu vou te contar. A gente combinou, né, o primeiro livro, né? Só pode, porque o livro que eu vou indicar também se passa na Nova York de 1900. E é maravilhoso. É o livro que eu pensei aqui em indicar, que é tipo... Nossa, minha leitura favorita de muito tempo ainda. Eu ainda tô, tipo, em choque com o quanto esse livro é bom. É Golem e o Gênio, da Helene Wecker. É um livro da Dark Side, pra quem quiser saber qual é a editora. E a sinopse dele eu acho um pouco complicada de explicar, mas vamos lá. Esse livro vai contar a história de uma golem, chamada Shava, e de um gênio, chamado Ahmad. E os dois vão parar na Nova York de 1900. A golem, ela é um ser mitológico judaico, né? Então, ela acaba perdendo o mestre dela. E ela vai parar em Nova York e ela não sabe muito bem o que fazer, porque o mestre dela que deveria dar as ordens a ela do que ela deveria fazer. Então ela tem toda uma jornada de autodescoberta de quem ela é e de como ela vai fazer escolhas, sabe? Eu acho isso muito legal, tipo,
Ela não chega a ter o mestre em si, porque o homem morre muito cedo na história, então não é spoiler. Mas ela acaba tendo que se descobrir sozinha, e eu acho isso impressionante. E, ao mesmo tempo, a gente tem o Ahmad, né, que é um gênio, então tem toda a mitologia ali árabe e tal. E ele tá em busca de liberdade, né, porque ele tá preso no corpo humano. E esse livro tem uma narrativa linda, ele tem uma escrita linda, os personagens são super bem desenvolvidos, são super cativantes, você torce muito pra eles e, tipo, é um livro muito único, sabe? Eu realmente, tipo, me apaixonei por esse livro, ele é super surpreendente, você não sabe o que esperar muito da história, porque é diferente de muitas coisas do que eu já tinha lido antes. E eu acho que um livro sobre esse... Eita, me embolei toda. Eu acho que um filme sobre esse livro, tipo, teria uma atmosfera muito linda, muito linda. Tipo, eu consigo imaginar a fotografia, eu consigo imaginar os cenários e eu acho que seria um filme tão rico mitologicamente e em personagens, sabe? Eu acho que seria sensacional. É aquele tipo de livro que os personagens vão evoluindo tanto ao longo da história e você se conecta tanto com eles que você se emociona no fim porque você viu a evolução deles acontecendo, assim. Sim, exatamente. Tipo, eu lembro que quando tava chegando no final do livro e que eu tava vendo que tinha cada vez menos páginas pra frente, eu tava assim, eu não quero abandonar esses personagens, eu quero continuar com eles, cara, não vou aguentar me separar deles. E vai ter uma continuação desse livro, não sei se você sabe. Não sei, tô querendo já, agora. Pois é, eu descobri no site da autora. Não sei se ela já terminou de escrever, porque faz tempo que eu vi essa informação. Mas sabe quando o livro é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que você tem até um pouco de medo da continuação? Medo da decepção do segundo livro. Exatamente, eu fiquei, tipo, muito em conflito se eu queria o livro ou não, porque foi uma experiência tão perfeita pra mim, eu não sei, eu me conectei muito com esse livro, eu acho ele sensacional. A minha segunda indicação, eu acho que seria muito bacana uma série, não sei um filme, porque eu acho que o filme seria um filme meio paradão, mas uma série seria excelente. Alô, Netflix, tá ouvindo nós? Netflix, por favor, pega seu bloquinho e começa a anotar. A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers, é um livro incrível, cheio de personagens maravilhosos. Se passa numa nave que tem várias espécies nessa nave. A tripulação dessa nave é composta de várias espécies diferentes. A gente tem personagem reptiliano, humano, a humanidade é completamente diferente. E é um livro que, de uma forma muito, muito, muito simples, ele vai pegar em vários assuntos. Ele vai falar sobre família, sobre amizade, sobre fidelidade, sobre diferença de classes, diferença de raças, sobre amor. É muito lindo, é aquele livro que você termina e você não tá do mesmo jeito que você começou. Você se transforma como leitor, como pessoa, e eu fico pensando numa série, assim, ó, uns 10 episódios estava bom já, mas ia ser uma baita de uma série inteira no espaço, né, o que é maravilhoso. Uma vibe meio Star Trek, assim. Com certeza, eu acho que seria uma onda meio Star Trek, algo meio Cosmos, que é umas coisas coloridas, Cosmos, bonitas no meio do caminho. Netflix, ó, já queremos essa série pra ontem. Pelo amor de Deus, me agradece depois, Netflix. O segundo livro que eu escolhi pra vocês é um YA, que é Os Bons Segredos, da Sarah Dessen. Esse livro, eu não sei se é um livro que vai agradar todo mundo, porque a escrita dele é meio lenta, assim. Mas eu acho que esse livro, ele é um grande serviço, assim, pra qualquer adolescente, sabe? Ele vai falar muito sobre sororidade, vai falar muito sobre amizade entre mulheres, e isso é uma coisa que às vezes eu sinto que falta muito em livros, tipo, mulheres sendo amigas, sabe? Tendo um companheirismo e uma parceria sem igual. Vai falar muito sobre um relacionamento saudável e também vai falar muito sobre assédio. Então, ele mostra, tipo, o que deveria ser o normal e o que tá errado na nossa sociedade. Vai falar sobre machismo, obviamente, porque não tem como você falar de assédio sem acabar falando sobre machismo e sobre a forma como as mulheres são tratadas na nossa sociedade. Ele vai falar sobre problemas familiares e negligência dos pais, tipo, vai falar sobre relação entre irmãos, sabe?
Eu nem falei da sinopse, mas enfim, vou falar a sinopse agora que eu esqueci completamente. Me empolguei aqui e esqueci da sinopse. Nós temos a Sydney, que o irmão dela foi preso e os pais dela só dão atenção pro irmão. E aí ela acaba se mudando de escola pra uma escola mais normalzinha, assim. E ela vai conhecer esses dois irmãos, a Layla e o irmão mais velho, que eu esqueci o nome. Mas enfim, o irmão mais velho da Layla. E ela vai começar a criar uma relação de amizade muito forte com eles e vai encontrar na família deles uma família completamente diferente da dela, sabe? Uma família muito mais unida, muito mais harmônica. E que ainda assim tem os seus próprios problemas, né? Como toda família tem, né? Uma família perfeita. Mas esse filme... já tô até imaginando o filme aqui. Esse livro, tipo, é maravilhoso. Eu lembro que eu dei 4 estrelas pra ele. Lembro nada, eu tô vendo no Goodreads. Mentira minha. Mas eu achei ele maravilhoso porque, tipo, eu queria ter tido uma história como essa quando eu era adolescente, sabe? Eu acho que teria sido muito importante pra mim, como adolescente, ter lido uma história como essa. E é sensacional. Eu acho esse livro maravilhoso. Eu acho muito legal a gente ter histórias voltadas para um público tão jovem e que falem de uns temas mais bacanas, assim, né? Sim, e é um tema, tipo, muito importante, especialmente o arco do assédio. Apesar de ser um pouco corrido no final, eu acho importante, tipo, para que as pessoas tomem consciência cedo do que é assédio, entendeu? Porque tem muita gente que tá sofrendo assédio, tá sofrendo abuso e não sabe que tá sofrendo, sabe? Então, eu acho muito importante e eu acho, tipo, que o filme sobre esse livro seria um filme sensacional, assim. Aquele filme pra gente querer abraçar a TV depois que termina, sair do cinema um pouquinho chorando. Sim, com certeza, com certeza. Exatamente esse tipo de filme. Bom, a minha terceira indicação é uma autora da Ucrânia. O nome dela é um pouquinho complicado e eu tenho certeza que eu vou falar ele errado. Pera, eu vou começar de novo que eu já errei a frase, né? Não errei o nome, nem cheguei no nome da moça. O erro por antecipação. A minha terceira indicação é uma autora da Ucrânia. Eu tenho certeza que eu vou falar o nome dela errado, mas o nome dela é Svetlana Alexievich. Parece um espirro o nome dela. Parece um espirro, é um susto o nome dela. Ela é autora dos livros Vozes de Chernobyl e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu não imagino esses livros virando um filme comum, assim como os filmes de herói ou de histórias de ficção que a gente vê, mas eu imagino excelentes documentários saindo desses livros. Essa autora é uma autora que ela vai conhecer a história pelas outras pontas. Vozes de Chernobyl é um livro que trata sobre o desastre de Chernobyl, através das pessoas que viveram isso, que são as esposas dos caras que estavam lá, são as pessoas que moravam na cidade, as pessoas que saíram da cidade, que não sabiam o que estava acontecendo. Então você tem uma visão da história muito mais pessoal, muito mais informal, e você sente muito mais na pele aquilo ali, porque você está ouvindo de uma pessoa que viveu aquilo. Uhum. E eu fico imaginando a quantidade que a gente ia desidratar se tivesse um documentário dos livros dessa mulher. Porque é um lado da história realmente muito mais pessoal e muito mais humano do que a gente viu na escola. Aquele documentário que você assiste assim com a mão na boca, que você, tipo, não tá acreditando no choque que tá sendo, né? Pois é. É que a gente tem, acho que principalmente a nossa geração que não viveu esses grandes eventos, né? A gente não viveu guerra, a gente não viveu desastre. A gente vê tudo como algo tão distante de nós e quando você pega uma história e a galera ainda tá viva, sabe? Uhum. Eu fico pensando, essa pessoa tem, sei lá, 70, 80 anos, tem a idade dos meus avós e ele viveu isso aconteceu na casa dele, na cidade dele. Acho que a gente se coloca em outra posição da história, não é mais aquilo que estava na nossa apostila no ensino médio. A gente está vendo uma pessoa contar a história dela e isso tem muito mais impacto. Eu posso dizer por experiência própria que tem um impacto, assim, enorme. Quando eu estava no ensino médio, eu conheci o Alexander Lex, que é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. E ele contou a história dele pra gente e, tipo,
eu só chorava, entendeu? Eu só chorava, porque parecia que tinha acontecido... É uma coisa surreal, mas parecia que tinha acontecido comigo, sabe? Porque a pessoa tá ali na sua frente te contando tudo que ela sofreu, entendeu? Exato. E eu já fui pesquisar aqui o outro livro que você mencionou dela, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, e eu já tô achando, incrível sobre a só Segunda pela Guerra sinopse. Mundial. Ela fala sobre as mulheres que foram linha de frente na Segunda Guerra Mundial. No Exército Vermelho, acho que é Exército Vermelho o nome, se eu não me engano. Isso, Exército Vermelho. Então, o próprio livro, assim, é engraçado, que você pega o livro, ele tem até uma cara meio de documentário, sabe? Uhum. Porque tem uns depoimentos no meio, aí tem uma parte um pouco mais histórica. Dá pra você ler o livro imaginando aquele locutor do History Channel na sua cabeça, assim, que vai dar certo. Nossa, mas eu já fiquei, super curiosa pra ler esse livro, porque realmente, você não vê mulheres sendo retratadas na guerra, sabe? Em filme nenhum, sabe? Em série nenhuma. A guerra nunca foi um ambiente feminino, né? A guerra, a gente sempre vê a mulher na guerra como a viúva, como uma pessoa que ficou na cidade cuidando dos filhos, como uma pessoa que ficou de fora, que nunca foi recrutada. É curioso a gente ver que teve uma mulherada que foi lá pra bravura e uhul, vamos aí. Exatamente. Inclusive, o filme Mulher Maravilha tem a Doutora Veneno, né? Que é uma mulher Sim. E tá lá na Primeira Guerra Mundial. E ela que tá fazendo todos os produtos químicos lá pra ser utilizado na guerra, sabe? Eu acho que, nossa, é sensacional saber que tem um livro com essa perspectiva. Eu já botei na minha lista já pra ler. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher foi um livro que eu comecei agora, mas eu ainda não concluí. Mas o Vozes de Chernobyl é um livro, assim, eu recomendo de olhos fechados, 5 estrelas. Pega o lencinho que é sucesso e é uma visão de uma história que a gente já conhece, mas é um ponto de vista completamente novo e é aquilo ali que você comentou, parece que aconteceu com a gente. Quando a gente coloca um nome e a gente coloca uma pessoa na história, a gente se sente muito mais próximo e tem um impacto muito maior na nossa vida. A minha terceira indicação, voltando um pouquinho pra pegada YA, fantasia e tal, é um livro que, assim, não é um dos meus livros favoritos da vida, vou confessar. Mas eu acho que como filme ele funcionaria muito bem. Então eu achei que casou muito, entendeu? É o livro Os Jovens de Elite, da Mary Lou, né? Que vai contar a história da Adelina. E o que acontece? Nesse mundo, né? Teve uma febre, uma doença que matou muitas crianças. E aí algumas crianças que sobreviveram ficaram marcadas. Com cabelo da cor diferente, entendeu? Uma cicatriz, uma marca, alguma coisa assim. E aí algumas dessas crianças que sobreviveram começaram a ter poderes. E a Adelina vai acabar descobrindo que ela também tem poderes. E, enfim, a partir daí dá um monte de merda, basicamente. O livro, eu super recomendo que vocês leiam, porque ele traz a perspectiva do nascimento de uma vilã, assim. Você vai seguindo as coisas pela visão da Adelina, e você vai pensando, gente, tem alguma coisa muito errada com essa mulher, porque essa mulher não tá bem, entendeu? Essa mulher é meio psicopata, mas é uma coisa diferente, é um ponto de vista diferente, que me fez um pouco lembrar, assim, a Regina, sabe, de Once Upon a Time, porque você vê, o lado mal dela e tal, e você vê que, na verdade, ela não é uma pessoa ruim, ela tem o seu lado bom e ela tem o seu lado mal. Então, eu acho que essa perspectiva de trazer uma vilã, assim, o nascimento de uma vilã, eu acho que seria muito legal no cinema. A narrativa da Mary Lou, eu acho muito boa. Ela, rainha do plot twist, entendeu? A cada página um plot twist. Pelo amor de Deus, não sei se tenho saúde pra isso já. Ela é a rainha do plot twist. A outra trilogia dela, né, que é a Legends, também é cheia do plot twist. O primeiro livro eu só fiquei quê? Como assim? A cada página. Um ponto ruim do livro, e que eu vou falar o que eu achei ruim no livro, é o fato da gente ter só a perspectiva da Adelina. A gente só sabe o que a Adelina sabe. Então os outros personagens não foram tão bem desenvolvidos assim no primeiro livro, que foi o livro que eu li, que eu tô recomendando aqui. Mas eu acho que numa série ou num filme entraria um pouco meio no que aconteceu com Jogos Vorazes, assim, de você ter outras perspectivas ali e conseguir se apegar mais aos outros personagens, sabe? Uhum. Então, eu acho que funcionaria muito bem, sabe? Eu acho que é uma narrativa que não funciona tão bem, assim, pro livro, apesar de eu achar o livro sensacional ainda assim, mas
eu acho que funcionaria muito e ficaria uma história de fantasia fantástica numa série ou num filme. Ó, e pra quem tem Kindle Unlimited, tá de graça. Tá disponível. Olha, tá de graça! Então já dá pra todo mundo ler. Eu acho muito interessante, tipo, você ter essa perspectiva de uma vilã em ascensão, entendeu? E é uma coisa que, tipo, é um ponto de vista que a gente geralmente não vê, né? Que geralmente a gente tem a história do herói, né? Ou da heroína. E a vilã vem em outro momento, né? A gente vê uma vilã nascendo, é algo novo. Sim, é por isso que eu acho tão interessante, assim. Eu acho que é uma pegada bem diferente. E, de certa forma, você entende as coisas que ela tá fazendo, você entende os sentimentos dela, sabe? Então, eu acho bem legal isso. Você não se sente meio estranha quando a gente começa a se identificar com os vilões da história? Muito. Tipo assim, acho que talvez eu não seja uma pessoa tão boa assim. Talvez eu não sou uma pessoa tão legal assim. Mas eu acho assim, quando a gente se identifica muito com um vilão, parte da gente, tipo, sei lá, meio que se projeta naquilo, sabe? Tipo, eu não faria isso na minha vida, mas, acho até que tem essa vontade aí de fazer umas coisas ruins, entendeu? Eu acho bacana porque é sinal que é um vilão bem escrito, né? É um vilão humano, porque a gente se conecta com ele de alguma forma, né? Sim, sim. Eu até, tipo, separo, assim, dois tipos de vilão. O vilão humano e o vilão mito, sabe? Tipo, Darth Vader é um vilão mito, sabe? Ele é um ser, assim, um deus, sabe? Tipo, antes das prequels, né? Se você não assistiu as prequels, você não sabe muito bem quem ele é, entendeu? Você não entende muito bem as motivações dele. Então ele é, tipo, só aquele vilão meio obscuro. E aí você tem um vilão que é mais humano, que você entende de onde ele vem, você entende as motivações e tal. E eu acho esse tipo de vilão, tipo, muito mais envolvente, assim. Eu também, eu gosto bastante desse vilão que a gente vai conhecendo ele mais, assim. Parece que a gente tá desvendando ele. Ele não é só aquele mal que opera acima de tudo e todos, assim. Ele tem um coração batendo ali dentro. Mas bate pelo mal, mas ele tem um coração batendo. Sim, exatamente. No caso de Jovens da Elite, é uma vilã, é uma ela. O que é muito legal. E eu sei que a gente falou que a gente ia indicar 3 livros, mas vamos indicar 4 livros. Então são 8 livros pra vocês lerem agora, nesse mês do Mulheres para Ler. Já dá, 2 por semana aí. A minha última indicação, então, é um livro nacional, que é O Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmore. Esse nome é um pseudônimo, e eu acho bem bizarra essa história, porque é uma autora nacional usando um pseudônimo, porque sei lá qual é os contatos, treta que essa mulher tem, que ela não pode dizer o nome dela. E Bom Dia, Verônica vai contar a história da Verônica. É uma mulher que trabalha no Departamento de Polícia de São Paulo. E um belo dia, um lindo dia de sol, no trabalho dela, uma moça entra na delegacia e ela sofreu um golpe em um site de relacionamento e ela se joga da janela. Nossa. Então a Verônica fica naquele, né, segundona boa que uma pessoa se matou na delegacia. E junto com isso, a gente vai ter em paralelo uma história de violência doméstica que a Verônica acaba sendo não testemunha, mas ela acaba se envolvendo com isso. A gente tem então um livro com muita ação, com muita coisa acontecendo, cheio de suspense, cheio de, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E eu imagino esse livro tanto virando um filme, quanto virando uma minissérie da Globo, daquelas bem boas que a Globo faz, sabe? Uhum. Eu não sei se a gente assiste Globo, se a gente fala bem ou mal da Globo, mas eu acho as produções da Globo incríveis, assim. A Globo entrega pra nós um filme por noite, se a gente parar pra pensar. E a produção deles não é fraca, então eu imagino que aquela minissérie fim de ano, 3 capítulos, um atrás do outro, às 11 da noite, seria ideal para ser um Bom Dia, Verônica, porque é uma história nacional, se passa no Brasil, uma realidade brasileira escancarada na cara de quem quiser ler, e personagens incríveis, um final de cair o queixo e muito, muito, muito sensacional. Eu vou te dizer que eu não sabia que esse livro era nacional, eu achava que esse livro era estrangeiro. Não, Andrea Kilmore é um pseudônimo, mas é uma autora nacional. Nossa, inclusive pseudônimo meio esquisito, né? Meio medonho. Kilmore, entendeu? Tipo, mate mais pessoas. Mas achei bem interessante, vou colocar na minha lista também.
Eu realmente acho, concordo que, tipo, pela cara, daria uma excelente minissérie da Globo. E realmente a Globo tem produções incríveis, né? Mas olha, só voltando, não sei se você quiser colocar isso ou não, mas eu acho muito legal a descrição da Andrea Kilmore no site da Dark. Que ele diz assim, ó... Em outra vida, ela foi alguém importante dentro da polícia. Após trabalhar infiltrada em um caso e sofrer uma grande perda pessoal, viu-se obrigada a assumir uma nova identidade. E com ela, uma nova vocação. Me arrepio inteira falar esse tipo de coisa. Nossa! Mas, Gente. pelo jeito tem tretas ali que ela não pode dizer o nome dela. Que treta sinistra mesmo. Pois já tô pensando até se esse livro já não é baseado em fatos reais, assim. Porque... Pois é, eu quando eu li fiquei pensando exatamente isso. Tipo, meu Deus, será que é alguém mesmo que tava dentro da polícia e não pode revelar esse tipo de coisa, né? Porque são situações delicadas, né? Nossa, muito medonho. Muito medonho. Abre um espaço pra gente ficar meio noiado e desgraçado da cabeça pensando quem é Andrea Kilmore. A minha quarta indicação também é um livro nacional. É Uma Praça em Antuérpia, escrito pela Louise Valente. E ele é também nessa pegada de mostrar mulheres na Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, a gente vai seguir a história da Clarice. Esse livro vai mostrar a fuga da Clarice de Portugal para o Brasil, né? O livro começa no Brasil, aí depois a gente vai encontrar toda a história dela em Portugal e tal. E, tipo, o livro começa bem antes do nazismo, sabe? O livro começa com ela conhecendo um judeu e eles se apaixonando e tal. Então, durante um tempo, o livro dá o seu tempo pra você conhecer as personagens. E depois, tudo vai acontecendo e o livro vai te mergulhando numa narrativa tão emocionante, sabe? E aterrorizante também, porque você vê eles tentando fugir, tentando passar pela fronteira, e tem aquele desespero, e tem bombardeio, e você fica, meu Deus do céu, por favor, que esses personagens cheguem em segurança. E tem um senhor plot twist no final, que eu não vou contar aqui, mas é um livro, assim, muito emocionante, que vai contar a história dessa mulher, e que, tipo, ele te prende demais, sabe? Eu consigo imaginar um filme, assim, bem... com uma cara meio indie, sabe? Não uma produção blockbuster, mas um filme bem intimista, assim, uma cara meio, sei lá. Me chame pelo seu nome, tipo, nível de fotografia, sabe? Sim. Uma coisa bem íntima mesmo, sabe? Tipo, como se você estivesse observando algo que talvez você não deveria estar observando, sabe? Eu sou apaixonada por esse livro, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque é uma perspectiva, tipo, diferente, sabe? Eu adoro. E um assunto novo, né? É difícil a gente ter livros nacionais abordando esse assunto. Pelo menos eu nunca tinha conhecido nenhum. Sim, eu achei... Isso foi uma coisa também que me impressionou muito quando eu vi que é um livro nacional. Tipo, poxa, uma mulher brasileira escrevendo sobre a Segunda Guerra Mundial sobre uma mulher portuguesa, entendeu? Então, eu achei isso muito interessante e realmente o livro é muito bom. E a narrativa é muito gostosa, assim, é um livro muito gostoso de se ler, sabe? Você não fica cansado. Então, eu achei sensacional. Juntou também vários elementos maravilhosos, né? Que é uma boa construção, personagens legais e muitas coisas acontecendo. Eu queria que esse livro fosse mais conhecido até, porque, tipo, não é muita gente que conhece esse livro. E ele é, de fato, um livro muito bom, sabe? Então, acho que se tivesse um filme sobre ele, ia ser maravilhoso. Poderia até ser um filme da Globo, entendeu? Não tem problema. Vamos divulgar, né? Pra divulgar e aumentar o hype um pouquinho do livro. Ou então, nossa, seria meu sonho se a Netflix fizesse um filme nacional sobre esse livro. Seria meu sonho. Acho que se fosse uma produção da Netflix, ficaria perfeito. Então, esse foi o episódio de hoje. Yara, você tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Gente, eu só tenho a agradecer você, Cibele. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, por deixar eu falar um pouquinho do Mulheres para Ler, que é um projeto que eu adoro e que eu tenho muito orgulho dele fazer parte da minha vida. Eu tô ansiosa pro Mulheres no Cinema, porque eu tenho certeza que é um projeto que vai fazer eu crescer muito e eu assistir mais mulheres. E eu sou uma pessoa que eu assisto tanto filme, tanta coisa, então eu tenho certeza que vai ser aquele projeto que eu vou só puxar o bloquinho, começar a anotar coisa e depois fazer maratonas aqui em casa. Ai, que amorzinho! Eu que agradeço pela sua presença, Yara.
Imagina, gente. Me chama sempre que você quiser, eu tô aqui. E as portas do Conto Encanto também estão mais do que abertas, estão escancaradas. Pode chegar com o pé na porta que a gente vai estar te esperando do outro lado. Ah, obrigada. E muito obrigada. Eu que agradeço pela sua presença, por você ter aceitado o convite, por você ter apoiado tanto Mulheres no Cinema. Eu tava, super nervosa quando eu tive a ideia. E você me apoiou tanto e foi tão importante pra mim. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada por participar do Alcateia Cast, desse mês super especial. E eu realmente espero que você goste do Mulheres no Cinema, tanto quanto eu gosto do Mulheres para Ler. E também tá super convidada pra voltar aqui a qualquer momento, assim, se você... Qualquer hora, fala assim, Beli, vamos fazer um Alcateia Cast sobre qualquer assunto, sobre, sei lá, um novo comercial, sei lá, de qualquer produto. Pode vir, porque eu vou adorar bater um papo com você sobre qualquer assunto. Ai, que massa. E eu quero convidar todos os ouvintes aqui, todos os lobos e lobas da Alcateia, a passarem no canal da Yara, o Conto Encanto. É maravilhoso, gente, um dos melhores canais literários desse mundo, entendeu? Um dos meus favoritos. É maravilhoso mesmo. E também participarem do Mulheres pra Ler, que é um projeto incrível, que eu tenho certeza que vai bombar esse ano. Então, estão super convidados. Estão mesmo. Vão lá, dão uma passadinha. Avisem que vocês vieram aqui pelo Alcateia Cast, que daí a gente identifica vocês e a gente sabe que vocês fazem parte da família já. E, gente, cheguem nos projetos arrasando, porque vai ser muito massa. Estou sentindo que março vai ser um mês feroz, porque vai ter muita mulherada boa. Vai mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da presença da Yara. Eu vejo vocês no próximo episódio do Alcateia Cast. Um beijão e tchau. Beijão, tchau, tchau.